Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao estudo da nossa noite de hoje, ao estudo de quarta-feira do Grupo Espírita Mensageiros. Nesse momento, se você quiser preparar um copo com água, um recipiente com água para deixar aí do lado durante o estudo, para que os bons espíritos fluidifiquem essa água, para depois você beber e oferecer a seus familiares, pausa aqui o vídeo um pouquinho e prepara lá se você ainda não deixou pronto, tá bom? Então, para nós começarmos o estudo da noite de hoje, vamos fazer uma prece. Então, que nesse momento todos nós possamos elevar o nosso pensamento a Jesus, ao nosso divino amigo, nosso mestre, elevar o nosso pensamento até a nossa mãe Maria de Nazaré, pedindo para que as boas vibrações envolva todos nós, envolva todo o nosso lar, todas as pessoas que convivem conosco no nosso lar, pedindo para que os bons amigos espirituais se façam presentes conosco nesse momento, nos intuindo, abençoando o nosso lar, trazendo muita luz, muita paz, muita alegria aos nossos corações. Amado Mestre Jesus, agradecemos pelas nossas vidas, agradecemos por todas as bênçãos que nós recebemos de Ti, por todas as oportunidades que temos de aprender, oportunidades que temos de evoluir. Agradecemos pelo alívio das nossas dores, dos nossos sofrimentos físicos, dos nossos sofrimentos emocionais, que o Senhor possa nesse momento aliviar o nosso coração de todas as preocupações, que nós possamos deixar de lado nesse momento todas as nossas atribulações do dia a dia, para nos concentrarmos no estudo dessa noite, que possamos aprender as suas lições de amor, para colocarmos em prática no nosso dia a dia e assim podermos viver melhor, com mais alegria e com a consciência tranquila de estarmos fazendo o melhor que podemos a cada dia. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, nós vamos começar o estudo de hoje contando uma história. Era uma vez um menino chamado Zeca, que certa tarde, ao chegar da escola, chegou batendo os pés e muito nervoso. O seu pai, que estava a cuidar da horta, viu aquilo e chamou o menino. Zeca, venha cá, eu tenho uma coisa para você fazer. E antes de mais nada, Zeca já foi contando para o seu pai. Zeca tinha 8 anos. Papai, eu estou com muita raiva, mas muita raiva do Juca. Ele não podia ter feito o que ele fez comigo na escola, me humilhando na frente de todos os meus colegas. Eu desejo tudo de ruim para o Juca. Eu quero que ele fique doente para ele não ir na escola amanhã. O pai de Zeca, muito sábio, não disse nada. Levou o menino até o depósito e pegou um grande saco de carvão e pediu para o menino ajudar a levar esse saco para o quintal. E disse para Zeca: Zeca, você está vendo ali no varal aquela camisa branca pendurada? Então, eu quero que você pense que aquela camisa é o seu amigo Juca. E cada pedacinho de carvão aqui do saco é um mau pensamento que você está tendo
com relação ao seu amigo Juca. Eu quero que você pegue os pedaços de carvão e jogue nessa camisa que está no varal, como se você estivesse jogando o seu mau pensamento sobre o Juca. Quando você terminar, meu filho, você me chama. E o menino achou interessante essa brincadeira e jogou. Foi jogando os pedaços de carvão na camisa branquinha, foi jogando, e 1 hora depois ele chamou o pai. O pai chegou e perguntou para ele: e aí? Ah, papai, eu estou contente que eu joguei tudo isso no meu amigo, quer dizer, na camisa. E como a camisa estava a certa distância do menino no varal, não foram todos os pedaços de carvão que ele conseguiu acertar nessa camisa. A camisa ficou um pouco suja. E aí o pai chamou o menino. Zeca, vem cá, quero te mostrar uma coisa. E foi com o menino até o quarto e colocou o menino em frente a um grande espelho. Nesse momento, Zeca levou um susto, porque ele só podia ver os seus olhinhos e os dentes. Ele estava todo coberto de carvão. E nessa hora o pai deu uma grande lição no filho. Filho, você está vendo o que aconteceu? Você ficou muito mais sujo do que a camisa no varal. Isso acontece com os nossos pensamentos. Quando nutrimos pensamentos de raiva, de ódio, pensamentos ruins, eles ficam impregnados em nós, como se fosse a sujeira desse carvão. Veja o que aconteceu. O menino entendeu, ficou envergonhado e falou para o pai: eu entendi, papai, essa lição. Vou tomar um banho e lavar uma certa camisa. Bom, a partir dessa história, quantos ensinamentos nós podemos trazer para compreendermos o que acontece conosco no dia a dia? Jesus já nos ensinou tudo isso há tanto tempo. Nós podemos conversar sobre essa história, trazendo vários ensinamentos de Jesus para a nossa reflexão sobre o perdão das ofensas, amar os nossos inimigos, sobre a força do pensamento, sobre o ódio e a vingança, sobre revidar o mal com o bem, orai e vigiai, isso mesmo. E tantos outros que você puder lembrar aí dos ensinamentos de Jesus para trazermos a reflexão sobre essa história que eu acabei de contar. Bom, quantas vezes, nós nos assemelhamos a essa criança da história e chegamos, às vezes nós batemos o pé mesmo, fazendo birra sobre o que acontece com a gente, indignados de termos sido humilhados, indignados, com raiva quando as pessoas fazem o que não gostamos pra gente. Quantas vezes temos o mesmo comportamento, atirando pensamentos negativos contra aquela pessoa que nos feriu? Quantas vezes, gente? Então vamos lá. Vamos começar falando sobre o poder do pensamento? Bom, na doutrina espírita nós aprendemos que o pensamento é uma força criadora. O pensamento tem energia, tem a energia das emoções que nós depositamos em todos os pensamentos que nós temos. Então, para compreendermos um pouquinho sobre a ação do pensamento na nossa vida, vamos pensar assim, um exemplo. Quando nós estamos dentro de uma piscina, se você nunca entrou numa piscina, você já deve ter visto alguém dentro de uma piscina. Conforme nós batemos os nossos braços ou batemos as nossas pernas, a água começa a se movimentar. O movimento da água vai ser proporcional
a intensidade do movimento do nosso corpo. Quando nós estamos na água, conforme movimentamos o nosso corpo, a água se movimenta também. E o nosso corpo sente o movimento da água. E se mais alguém estiver nessa piscina, todo o movimento que nós fazemos na água vai chegar até a outra pessoa ou até um objeto que esteja dentro da água junto ali conosco. Então, semelhante a essa água, quando nós estamos dentro da piscina, nós temos em torno de todos nós o fluido cósmico universal, que é um fluido que está presente, envolvendo a todos nós, não tem espaço vazio. Quando a gente olha assim para os objetos de uma sala, dá a impressão que tem só os objetos e nós não enxergamos o fluido cósmico universal, mas ele é semelhante à água numa piscina. Ele banha todos nós, a todos os objetos que estão em volta de nós, e ele está presente em todos os ambientes. Então é como se todos nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, semelhante aos peixes no oceano. Então é como se nós fôssemos os peixes e o oceano fosse todo o fluido cósmico universal, envolvendo a todos nós. Isso é uma energia, tá? Então, o nosso pensamento, ele interage com o fluido cósmico universal. Da mesma forma, quando nós batemos os braços e as pernas na piscina, quando nós pensamos, nós estamos movimentando energia dentro do fluido cósmico universal. Então, vamos pensar o seguinte: semelhante ao movimento do nosso corpo na água, quanto mais forte nós batemos, por exemplo, os nossos pés na piscina, como que essa água fica? Ela fica super agitada, ela espirra para todo lado e movimenta com muita força a água da piscina. Se tiver uma boia sobre essa piscina, ela vai movimentar muito forte. Então, semelhante a esse movimento da água, o teor dos nossos pensamentos faz essa vibração do fluido cósmico universal em volta de nós. E o fluido leva o nosso pensamento numa velocidade muito grande a quem nós estamos endereçando. Então, quando acontece alguma situação que nós nos sentimos feridos, que a gente fica com raiva, que a gente deseja que aconteça algo ruim com outra pessoa, esse pensamento que foi produzido na nossa mente, ele é levado até a pessoa que a gente está pensando pelo fluido cósmico universal, e isso é muito rápido. Ao mesmo tempo, vocês já perceberam assim, ó, quando a gente bate muito forte os pés na água, a água espirra em nós, e a maior vibração, o maior movimento dessa água fica em torno de nós. Vocês já perceberam isso? Então, o pensamento que nós produzimos, primeiro, ele fica em torno de nós. E quanto mais repetimos o mesmo tipo de pensamento, mais isso vai ficando intenso até ele criar forma, que se chama forma pensamento. As formas pensamento, nós criamos elas o tempo todo. Quanto mais pensamos repetidamente um determinado pensamento, isso tem forma, tem movimento, tem imagens, semelhante a imagens numa tela de cinema. Fica acontecendo ali em torno de nós. Então, se nós pensamos assim, eu quero muito que essa pessoa que me ofendeu, que essa pessoa que me humilhou, eu devia ter falado isso, eu devia ter feito aquilo, a próxima vez que eu encontrar com ela, eu vou tirar satisfação. Isso vai ficando denso em torno de nós. Vai criando imagens como se aquilo tivesse acontecendo. E fica essas imagens em torno da gente. Primeiro em torno da gente, mais intenso em torno da gente, com todas as emoções que nós estamos colocando ali. Então, na mesma história, igual a história que o Zeca ficou jogando carvão, tentando atingir a camisa que representava o amigo dele, aquela camisa estava longe. Primeiro, o que aconteceu? Ele se sujou todinho.
Isso acontece com os pensamentos repetidos de raiva, de ódio, de vingança, de indignação, de orgulho ferido, de mágoa, que nós vamos nutrindo ao longo dos dias, ruminando tudo que aconteceu. Essas formas de pensamento vão ficando em torno de nós. E quais os sentimentos que nós colocamos, quais as emoções que colocamos nela? Raiva, ódio, desejo de que algo aconteça. Quem que vai absorver isso primeiro? Semelhante ao carvão que sujou todo o Zeca, isso fica primeiro em nós, impregnado em nós, no nosso perispírito. E muitas vezes o nosso corpo físico absorve toda essa energia que nós mesmos criamos, e isso é fonte de dores, de doença, de desconforto no nosso corpo e na nossa mente. Imagina se esse menino Zeca não toma banho e fica com essa sujeira. O que isso vai causar no corpo dele? Ele vai estar lá com a mão suja, vai coçar o olho, vai arder o olho, vai atrapalhar a sua respiração, vai ficar com esse gosto ruim na boca, porque a boca também se sujou. Isso acontece conosco se nós não vigiarmos os nossos pensamentos. Olha a responsabilidade que nós temos, inclusive no que pensamos. Não é só na nossa ação e na nossa fala. O que pensamos, também somos responsáveis pelo que pensamos. Além disso, semelhante a essa história, que alguns pedaços de carvão conseguiram atingir a camiseta branca, os nossos pensamentos também atingem as pessoas pelas quais estamos endereçando o nosso pensamento. Então também prejudica, porque a energia que estamos colocando nesse pensamento é a energia que vai chegar na pessoa. Então, se nós estamos endereçando pensamentos de raiva, de vingança, de ódio, de rancor, isso chega até a outra pessoa e a prejudica. Olha a nossa responsabilidade nisso tudo. Tá, isso tudo acontece. Vocês podem ver que sempre quando acontece alguma coisa que a gente fica pensando negativamente, fica ruminando, a gente fica feliz. Nosso corpo fica leve. É gostoso? Não é? Isso vai criando em torno de nós toda essa energia negativa, e às vezes outra pessoa que chega para conversar com a gente é a primeira que a gente dá aquela palavra ruim, que a gente dispara aquela raiva toda que ficou contida. Então, o que fazer então diante disso tudo? Jesus nos ensina claramente: orai e vigiai. Vigiai os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes. Vamos lembrar dessa historinha aí do Zeca e do carvão. Ele chegou batendo os pés nervoso, dizendo que um amigo o humilhou. Olha a fonte da raiva. O orgulho ferido. Quantas vezes a origem da nossa raiva é o orgulho ferido? Dizemos assim: como é que pode fulano ter feito isso comigo? E quantas vezes Jesus disse para perdoarmos os nossos semelhantes? 70 vezes, 7 vezes. Isso é todo dia, gente. Mas muitas vezes o primeiro impulso que nós temos é de revidar. Porque esse impulso ainda é muito instintivo. Nós viemos de todos, assim, de milênios, dando vazão aos nossos instintos inferiores. Então, é natural que aconteça nos momentos em que somos agredidos, nós temos aquele impulso de querer revidar. Mas nós somos pessoas que estamos aprendendo a agirmos de uma maneira melhor. Então, o primeiro impulso que nós tivermos de revidar, que nós possamos segurar esse impulso. Tem uma lição que Emmanuel ensina a Chico Xavier, que é fazer uso da água da paz. Vocês já ouviram falar? É assim, ó. Você teve aquele impulso de raiva? Pega um copo com água.
e fica com a água na boca até a raiva passar. Essa é a água da paz. Temos vários recursos para utilizarmos do Evangelho de Jesus para mudarmos essa rotina de pensamentos negativos. Primeiro, acordar pela manhã, fazer o uso da prece, agradecer a Deus pelo nosso dia, pedirmos a Deus para que nos inspire, para que nos proteja principalmente dos nossos impulsos inferiores. Nesse momento, vamos pedir a Deus que estejamos na sintonia do nosso mentor espiritual. Vamos pedir a Deus que nos ajude a enfrentar todos os desafios do nosso dia. E a prece, gente, é o maior escudo protetor que nós temos de todas as vibrações que nós mesmos produzimos e captamos dos outros. Ou nós também não ferimos as outras pessoas, fazemos coisas também que às vezes nem percebemos ou que às vezes percebemos que prejudicamos os outros. Imagina então o tanto de pensamento que chega até nós, de outras pessoas, consequência das nossas atitudes equivocadas. Então que nós possamos também pedir proteção para nós dessas vibrações. Quando Jesus nos ensina a amar os nossos inimigos, fazer o bem por aqueles que nos perseguem, orar por aqueles que nos caluniam, faz parte de toda essa dinâmica que eu expliquei para vocês agora. Do mesmo jeito que nós somos capazes de produzir pensamentos negativos que interferem na nossa vida e na vida do nosso semelhante, nós somos sim capazes de produzir pensamentos de amor, de perdão, de indulgência, de alegria e de paz. Acontece que no nosso dia a dia, muitas vezes nós nos deixamos influenciar pelas coisas ruins que nos acontecem e nos distanciamos da prece. Orai e vigiai. Vamos começar o dia fazendo o uso da oração, que é o principal instrumento que nós temos para viver melhor nesse mundo e para conseguirmos elevar o nosso pensamento. O nosso pensamento, ele tem faixas de vibração. Então, as faixas inferiores são as vibrações de raiva, de orgulho, de egoísmo, de vingança, de mágoa, de ódio, de tristeza. As faixas superiores do nosso pensamento são os pensamentos de amor, de perdão, de alegria, de paz, de vontade de fazer melhor. Parte de nós essa vontade de fazer melhor. Através da oração, nós aurimos forças para resistirmos a essa tentação de querermos nos vingar, a essa tentação de desejarmos o mal para o nosso próximo. Através da oração, nós reforçamos a nossa fé. Através da oração, nós conseguimos dissipar toda essa energia negativa dos nossos próprios pensamentos que nós criamos. Eu sei que é muito difícil quando acontece algo que nos magoa profundamente, que nos fere profundamente, é muito difícil pararmos de pensar naquilo. Todos nós já passamos por situações difíceis assim. O que fazemos então? Reforçamos a nossa oração. Senhor Deus, me ajuda a pensar positivamente. Senhor Deus, me ajuda a limpar o meu coração desse sentimento de ódio, desse sentimento de mágoa, de tristeza. Senhor Jesus, me ajuda a perdoar. Me leve ao perdão. Isso, gente, é todo dia. Quando estamos passando por situações difíceis, que nós precisamos, pegar o Evangelho e fazer uma leitura do Evangelho todos os dias, não é só no dia do Evangelho no lar, não.
Jesus é nosso amigo, ele nos deixou todos os seus ensinamentos para nos auxiliar a viver nesse mundo de provas e expiações. Tá tudo aqui, ó. Que nós possamos reforçar a nossa oração, porque nós conseguimos sim, através da oração, nos conectar com o nosso anjo da guarda, com o nosso mentor espiritual e assim captarmos as boas intuições que ele tem para nos dar. Da mesma forma como um amigo que está ao nosso lado e muitas vezes nós não ouvimos o conselho do nosso amigo, o nosso mentor espiritual é o nosso amigo que está ao nosso lado em todas as horas e ele está pronto para nos auxiliar. Através da oração, nós abrimos o nosso ouvido espiritual para captarmos essas boas vibrações. E nós temos o livre-arbítrio que Jesus deu a todos os seus, que Deus deu a todos os seus filhos. Através do nosso livre-arbítrio, nós nos abrimos a fazermos melhor. Então, que nós possamos observar todos os pensamentos negativos que nós temos com relação a nós mesmos, com relação às pessoas à nossa volta. Isso é o vigiai. Primeiro a gente aprende a identificar esses pensamentos. Depois que identificamos esses pensamentos, opa, peraí, outro pensamento que está vindo aqui. Vamos fazer oração. Vamos pedir para Jesus nos auxiliar a mudarmos o nosso pensamento para um pensamento melhor, para pensamentos de amor. Quantas vezes alguém faz uma prece para nós e nós sentimos um alívio no nosso coração e um alívio no nosso corpo? Olha que coisa mais linda, o pensamento positivo de amor numa oração que chega até nós e nos alivia. No nosso grupo aqui, nós postamos, os pedidos de oração na intenção de tantas pessoas, tanto de entes queridos encarnados quanto desencarnados, e nós sabemos o poder da oração na transformação das nossas vidas. O que a gente está esperando? Nós temos esse poder na nossa mão. Quando Jesus nos ensina a amar os nossos inimigos, perdoar aquele que nos fere, como que a gente pode começar isso? Fazendo oração para aqueles que nos magoaram, para aqueles que nos ferem, pedindo a Deus que os oriente, que os ilumine, que traga coisas boas para a sua vida. Ou nós vamos continuar fazendo igual a criança que chega batendo o pé porque o amiguinho o magoou na escola e vão pegar o saco de carvão para jogar? Chega de ficar sujo desse carvão. Que nós possamos reforçar a nossa fé, pedindo a Deus forças para aprendermos a perdoar, da mesma maneira que nós necessitamos do perdão. Quantas coisas ainda nos equivocamos, quantos erros ainda cometemos. Nós, espíritas, que temos todo esse conhecimento, nós temos a responsabilidade de melhorar os nossos pensamentos, melhorar as nossas atitudes, fazermos o bem onde Jesus nos planta. Que todos nós sejamos a diferença no bem onde a vida nos colocar. Que assim nos ensina a nossa mentora do Grupo Espírita Mensageiros, Maria Amélia. Reconhece-se o verdadeiro espírita, que é o verdadeiro cristão, pelo esforço que nós fazemos em domarmos nossas más tendências. Então, que nós possamos nos esforçar a cada dia para domarmos as nossas más tendências. Que nós possamos observar nossos pontos fracos e trabalharmos em cima deles. Com certeza, os bons espíritos, com certeza, nosso mentor espiritual está aqui ao nosso lado para nos auxiliar a domarmos as nossas más tendências. Nós não estamos sozinhos. Todos juntos vamos conseguir.
E a gente pode pedir ajuda, a gente deve pedir ajuda, porque muitas vezes os pensamentos negativos tomaram conta da nossa mente. Essas formas de pensamento estão tão densas que sozinhos nós não estamos conseguindo, às vezes, nem pegar o evangelho para ler, né? Isso acontece mesmo. Então, que nós possamos ir à casa espírita. As casas espíritas estão abertas, né? O estudo virtual, ele é importante, o estudo virtual traz boas vibrações, né? Você que está aí nos assistindo de outra cidade, mas procure também na sua cidade, as casas espíritas estão abertas. Vamos lá fazer o estudo presencial também, tomar o passe, levar a garrafinha com água para que a gente possa fazer o tratamento da água fluida em nossos lares, né? Então fica aí todas as nossas reflexões para hoje e a proposta de que somos capazes de produzir pensamentos de amor, de perdão, de indulgência. Todos esses ensinamentos de Jesus elevam o nosso padrão vibratório para que possamos captar as boas intuições dos nossos mentores espirituais para enfrentarmos as dificuldades do nosso dia a dia com fé, com resignação, com a esperança de que estamos fazendo o melhor que podemos e vamos conseguir sim perdoar as ofensas, vamos conseguir sim perdoar todos, né? Assim como nós também precisamos do perdão. Todo mundo erra, do mesmo jeito que nós erramos e muitas vezes nós queremos corrigir o nosso erro, todos os nossos irmãos também. Estamos todos caminhando